Salve galerinha, vamos a mais alguns exercícios da Olimpíada Nacional de Ciências de 2019, questões do segundo ano do ensino médio. Na ótica, chamamos o instrumento projetado para observar objetos distantes de telescópios. Se eles forem compostos apenas por lentes, são chamados de refratores ou lunetas. Um projeto de luneta famoso é o projeto de Galileu, usado em 1609, que é comumente chamado de telescópio galileano. Para montar seu telescópio, ele usou uma lente convergente, que é uma lente de vidro com bordas finas, quando está no ar, com objetiva, e uma lente divergente, que é uma lente de bordas grossas, como ocular. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o galileano, bordas finas. Além de Galileu, Kepler também desenvolveu seu próprio projeto de luneta, que ficou conhecido como kepleriano. Usou uma lente biconvexa, duas faces convexas, também é uma lente convergente, ok, galera? Convexo é saliente, assim, ó, convexo. Côncavo é concavidade. Então, este daqui seria bicôncavo e este daqui biconvexo. Uma lente biconvexa, em vez da lente bicôncava do modelo de Galileu. Então, está aqui o modelo kepleriano. Isso permitiu obter um campo de visão mais amplo e com mais detalhes, mas a imagem para o observador era invertida. Já o que conhecemos como luneta terrestre segue o mesmo princípio do telescópio kepleriano, porém com um acréscimo de mais uma lente para reinverter a imagem. Assinale a opção que identifica corretamente o tipo de luneta correspondente, respectivamente, a cada um dos seguintes esquemas de lentes, onde A é o foco da ocular, B o foco da objetiva e C o foco da lente intermediária. Galera, mesmo que você não soubesse biconvexa, bicôncava, lente convergente, repara aqui, ó. A terrestre é a mesma coisa da luneta de Kepler, com o acréscimo de uma lente a mais. Então, ó, já ficava na cara que a terrestre era o kepleriano com uma lente a mais. Então, a gente já matava a questão. A alternativa correta é a letra D, kepleriano, galileano e terrestre. E vamos para a próxima. Alguns vertebrados obtêm informações a partir de reflexões fracas ou ecos de sons produzidos por eles próprios. À direita temos uma figura representativa de um morcego emitindo ondas ultrassônicas. Ondas incidentes, refletidas. A respeito deste assunto, assinale a incorreta. Animais que têm a capacidade de captar o sinal refletido por um obstáculo de uma onda emitida por ele mesmo podem avaliar a distância do obstáculo. Sim, ele emite o som, recebe de volta. A partir do intervalo de tempo entre a emissão e a recepção, ele consegue calcular a distância. Ecolocalização descreve um sistema de autoinformação onde um animal possui um órgão para emitir um sinal acústico e outro para receber sinais que podem ser o eco do sinal. Tudo verdade, ele emite e recebe. A intensidade dos pulsos refletidos percebidos por um morcego é uniforme em todas as direções. Não tem por que isso ser verdade, galera, porque, repara, ele tem aqui um ângulo. Se tiver em uma outra direção, não necessariamente este pulso vai ter a mesma intensidade. Então, aqui nós já temos que a alternativa incorreta é a letra C. Se o sinal emitido varrer um certo setor, o animal poderá diferenciar o contorno de um obstáculo nesse setor. Exatamente o que ocorre. A alternativa incorreta, que é a que devemos assinalar, é a letra C. Vamos à próxima questão. A Agência Espacial Americana, NASA, confirmou no dia 13 de fevereiro deste ano que o robô Opportunity, que investigou a superfície de Marte durante 15 anos, parou definitivamente de funcionar.
Entre suas descobertas mais importantes, o equipamento encontrou os primeiros indícios de água no planeta vermelho. O centro de controle da agência emitiu um último sinal de comando ao Opportunity e não recebeu nenhuma resposta, o que foi considerado como um sinal definitivo para dar por concluída a missão. A Terra está a uma distância média do Sol de cerca de 150 milhões de quilômetros. Em astronomia, chamamos esta distância de uma unidade astronômica e ela equivale a 8,3 minutos-luz, ou seja, a luz demora 8,3 minutos para percorrer esta distância de 150 milhões de quilômetros. 8,3 minutos para percorrer uma unidade astronômica. Tá lá o que eu acabei de dizer. Suponha que o robô Opportunity respondia na mesma hora com um sinal de confirmação sempre que recebia um sinal de comando do controle da missão. Se neste dia, 13 de fevereiro, a distância entre a Terra e Marte era de 1,6 unidades astronômicas, qual foi o tempo mínimo de espera entre o momento do envio do sinal e o momento em que o controle da missão percebeu que não receberia mais respostas do robô? Então, se a distância é de 1,6 unidades astronômicas, se para uma unidade astronômica o tempo é de 8,3 minutos, para 1,6 unidades astronômicas de distância, nós teremos x minutos. Então, basta multiplicar 1,6 vezes 8,3. 1,6 vezes 8,3, 18, 48 com 1, 49. Então tá aí a conta, 13 minutos é o tempo para o sinal chegar até Marte, mas aí é que está a questão, você poderia vir aqui, o controle da missão teve que esperar por pouco mais de 13 minutos, não, porque se nós temos a Terra a uma certa distância de Marte, o pulso precisa ir, demora 13,28, o robozinho precisa responder, demora mais 13,28, de forma que daria 26,56 minutos. Não temos dados para calcular isso? Temos. O controle da missão teve que esperar pouco mais de 13 minutos? Não, ele teve que esperar pouco mais de 26 minutos. A alternativa correta é a letra C. O controle da missão não teve que esperar nada, porque esses sinais são transmitidos instantaneamente. Isso aí, se alguém marcou, foi por pura distração, porque o exercício dava toda a dica. Vamos ao próximo. Questão 9. A aeronave mais segura é o balão, que é dividido em envelope, onde fica o ar quente, cesto, onde ficam os tripulantes. Devido ao calor emitido pelos queimadores junto ao cesto, podemos considerar que, para efeito de cálculo, o ar do envelope fica 100 graus Celsius a mais que a temperatura do ar no exterior, mas a pressão é a mesma. Apesar desse tipo de meio de transporte poder alcançar grandes altitudes, acima de 4.000 metros, o corpo humano já apresenta mau funcionamento. Galera, eu vou resolver essa questão ignorando algumas coisas e vou deixar na descrição a resolução completa desse exercício. Ó, repara ali, tem várias informações, um balão 40 metros acima do solo, com 5.000 metros cúbicos de ar no envelope, num local onde a temperatura ambiente é de 27 graus Celsius e tem a densidade do ar. A gente precisaria dessa informação para calcular a letra B. Mas repara na letra A. Para que os queimadores precisem de menos combustível, durante a viagem de um balão, o tecido do envelope deve ser feito de um material com alta condutividade térmica. Se o material possuir alta condutividade térmica, ele vai trocar calor muito rápido, vai trocar calor do meio interno com o meio externo, então vai favorecer a troca de calor e você vai precisar fornecer mais energia, então essa alternativa aqui não é correta. Nessa situação, eu vou ignorar a letra B, porque nós precisaríamos calcular.
Dentro do envelope, o calor se distribui principalmente por convecção. Essa é a alternativa correta. O fluido mais quente sobe, o fluido mais frio desce, ar quente sobe, ar frio desce por convecção e assim se distribui. Então, a alternativa correta é a letra C. E a letra D, se esse balão alcançasse grandes altitudes, o sistema respiratório seria o único sistema do organismo a ser afetado, direta ou indiretamente, por conta do ar rarefeito. Isso é falso. Em grandes altitudes, com baixa pressão atmosférica, nós teríamos problemas, inclusive no sistema circulatório, com formação de bolhas no nosso sistema circulatório, causando possíveis embolias pulmonares, cerebral e coisas do tipo. Porque quando a gente diminui a pressão atmosférica, o ponto de ebulição dos líquidos também é alterado. Então, o sistema circulatório seria afetado. Então, outros sistemas seriam afetados. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Questão C14. O olho humano é responsável pela visão, um dos nossos 5 sentidos. A luz que é emitida por um ponto de um objeto observado só pode entrar por uma pequena abertura no olho, a pupila, atingindo a retina em um único ponto, caso o olho seja estigmático. Na retina, ela ativa 2 tipos de fotorreceptores, os bastonetes e os cones. Então, caso o olho seja estigmático. Essa frase aí talvez levasse a alguma incoerência. Pessoas que sofrem de astigmatismo conseguem ver com nitidez objetos a uma distância específica do olho. Verdade. Para outras distâncias, a inexistência do cristalino, isso é absurdo, impede os ajustes necessários no feixe de luz incidente. A pessoa com astigmatismo, ela tem problema de irregularidade na córnea ou no cristalino. Não é inexistência, ela possui o cristalino. Então, essa alternativa aqui é incorreta e por isso é a que deveria ser assinalada. Existem luzes específicas que ativam mais intensamente cada um dos 3 tipos de cones, que correspondem à nossa percepção das cores primárias, vermelha, verde e azul. Verdade, são os cones que identificam as cores. Já os bastonetes são ativados igualmente por luzes de cores diferentes de baixa intensidade, portanto não conseguem distinguir as cores. Os bastonetes servem para a gente identificar a quantidade de luz que chega no nosso sistema óptico, identificando basicamente branco, preto e cinza, por exemplo. O estigmatismo do olho é obtido por culpa da convergência promovida pela córnea e pelo cristalino nos feixes de luz incidentes. Aqui a pessoa podia confundir estigmatismo com astigmatismo. Astigmatismo é um problema de visão. Já estigmatismo é uma característica de um sistema óptico que faz com que os raios de luz converjam. Os raios convergem para um certo ponto e é exatamente isso que o nosso olho faz. Então isso aqui não é um problema de visão. A única alternativa incorreta é a letra A. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Bons estudos para você. Se você se interessa por física, por ciências, se pretende fazer Olimpíadas, inscreva-se em nosso canal, seu prestígio é muito importante. Valeu!